sinto nem um pouco culpado de devolver isso para você. Agora vou me despedir. Sei que nos encontraremos um dia. Até lá, mal feito, feito. Mapa do Maroto. Eu juro solenemente não fazer nada de bom e esse é o Observatório Potter. E no episódio de hoje a gente vai dar continuidade a um dos quadros mais queridos aí do canal, que é o quadro de biografia. E hoje, sinceramente, eu vou fazer esse Observatório Potter com um pouco de carinho a mais, porque o Remo John Lupin, que é o meu personagem, um dos meus personagens preferidos, que será o protagonista aí da biografia de hoje aqui no canal. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da história de vida aí do Remo, que começa a seguir. Começando pela origem do nome, como a gente sempre faz, Remo Lupin. De onde você acha que a J.K. Rowling tirou essa ideia para Remo Lupin? Remo vem de dois irmãos, dois fundadores lendários de Roma, que é o Remo e o Rômulo. Esse nome Remo foi aí originado por esses dois irmãos lendários aí, fundadores de Roma, porque esses irmãos foram criados por lobos. Já o Lupin, ele vem do latim lupus, que significa lobo, ou seja, aparência de lobo. Essa foi a explicação aí dada pela J.K. Rowling para a origem do nome do Remo Lupin. Lupin nasceu no dia 10 de março de 1960 e foi criado pelos seus pais. O pai é o Leo Lupin e a mãe é Hope Lupin, Hope de Esperança. O pai do Lupin, ele era muito famoso no mundo bruxo quando o assunto era aparições espirituais. Quando a gente fala de poltergeists, bicho-papões, ele era muito famoso em relação a isso. E foi numa dessas suas aventuras, procurando aí por poltergeists e bichos-papões, que ele encontrou aí o que viria a ser a mãe do Lupin, a Hope. Quando o Lupin tinha apenas 4 anos de idade, o pai dele, o Leo, teve um encontro lá no Ministério da Magia, porque a ascensão de vários bruxos das trevas estava começando a crescer. O pai do Lupin teve um encontro com aquele que viria a mudar a vida da família dele para pior, que é o Fenrir Greyback. O pessoal do Ministério não estava acreditando que o Fenrir, ele era um lobisomem. E o pai do Lupin, sim. E ele tentou por diversas vezes falar para todo mundo, olha, esse cara é um lobisomem, esse cara é um lobisomem, isso e aquilo. Mas não, ninguém acreditava nele. E ele falava, deixa ele preso aí que a gente vai tentar resolver, mas não. Então, o Fenrir Greyback, ele foi solto, mas antes dele ser solto, o pai do Lupin, ele fala exatamente o seguinte, que lobisomens, eles são desalmados, perversos e não merecem nada além da morte. Então, o pai do Lupin fala exatamente isso ao Greyback. E vocês já sabem o que isso pode ter causado num futuro não muito distante, né? Um pouco antes do 5º aniversário aí do Remo Lupin, o Fenrir Greyback, motivado por vingança, ele invade o quarto do Remo e dá uma grande mordida e faz com que o Remo se torne um lobisomem. E a gente estava falando do preconceito que o pai do Lupin tinha em relação a lobisomens, e aí ele vê o filho virar um. Então vocês já imaginam a bagunça que seria a casa aí dos Lupins no futuro, né? Esse pai que se viu há pouco tempo muito preconceituoso com os lobisomens, acabava de ver o filho se tornando um. Quando o Lupin se transformava em lobisomem quando era criança, era muito mais fácil de lidar. Então o pai, o Leo e a mãe Hope, eles não tiveram tanto trabalho. Eles apenas colocavam o Lupin num quarto, cheio de proteções e feitiços, logicamente, mas ele não conseguia sair. Mas a partir do ponto que ele foi crescendo, toda a vizinhança e comunidade começaram a desconfiar do fato dos pais do Lupin estarem guardando um lobisomem aí no quarto. E essa situação foi se agravando e ficando muito mais tensa. Perto de completar 11 anos, o Lupin teve uma visita inesperada, isso mesmo. O alvo Dumbledore foi visitá-lo pessoalmente e os pais, assustados com a visita, até não queriam que o Dumbledore entrasse, mas ele falou, fica tranquilo, que eu já sei aí a condição do seu filho. O Dumbledore falou que a condição do Lupin não seria um problema e que eles poderiam ficar tranquilos, que ele daria um jeito para fazer com que o Lupin estudasse em Hogwarts. O que aconteceu? Primeiro, que a condição dele não seria comunicada a nenhum aluno, logicamente, e que o Dumbledore mesmo iria construir uma casa onde ele poderia, uma vez ao mês, em noites de lua cheia,
entrar sem nenhum problema para a segurança aí dos outros alunos. E vocês sabem de qual casa eu tô falando? Isso mesmo, a Casa dos Gritos. A Casa dos Gritos, onde tem todas aquelas cenas de Prisioneiro de Azkaban, foi construída justamente para o Lupin, pelo Dumbledore, para que ele pudesse se transformar sem nenhum tipo de problema. Então, Lupin pôde aí frequentar a escola normalmente. Lupin foi escolhido para Grifinória e também monitor nesse período que ele esteve em Hogwarts, mas o melhor de tudo é que ele conheceu 3 rapazes aí, o Tiago, o Sirius e o Pedro, que mudariam aí a vida e muito do Lupin nesses anos que ele esteve em Hogwarts. O trio, que vocês já conhecem, se juntou ao Lupin e formaram aí os Marotos. O Tiago, o Pedro e o Sirius descobriram o segredo aí do Lupin no 2º ano, e o mais legal é que no 5º, os 3 optaram por se transformarem aí em animagos para ajudar o Lupin nesses períodos aí de transformações, que era muito difícil. Então, basicamente, os 3 se transformaram em animagos, o Pedro num rato, o Tiago em um veado e o Sirius em um cachorro grande, cachorro preto, e ajudaram o Lupin aí nesse período de transformação. Vale lembrar que o Lupin era o mais responsável dos marotos, acreditem. O Pedro, o Tiago e o Sirius eram os mais que gostavam de causar, principalmente com o Snape, mas o Lupin sempre foi mais centradão, o mais calmo, pessoal, a gente não precisa fazer isso. Então ele sempre foi mais responsável e centrado dos 4. O Lupin ele participou da primeira Guerra Bruxa, como todos sabem, eu também comentei na biografia do Sirius. O Sirius optou por confiar no Pedro, porque ele achou que na época o Lupin estava meio estranho e não merecia tal confiança. Então o Sirius decidiu contar o segredo dos Potters ao Pedro Pettigrew, e acabou que ocasionou no que vocês sabem. Caso vocês não sabem, assista a biografia aí do Sirius. O Lupin se viu perdido, por quê? O Tiago estava morto, o Pedro Pettigrew aparentemente estava morto também, na teoria, e o Sirius foi levado a Azkaban. Então foi um período muito difícil na vida do Remo, ele se viu totalmente perdido. Foi aí que Dumbledore apareceu e mais uma vez salvou a vida do Remo. Em 1993, o Dumbledore convidou o Remo para lecionar aí defesa contra as artes das trevas, e a gente já está falando de um período que o Harry estava na escola, o Rony e a Hermione, e são os acontecimentos aí de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, onde a gente vê o Lupin enfrentando aí todas as dificuldades que é ser um professor e também ser um lobisomem. Depois de todos os acontecimentos de Prisioneiro de Azkaban que vocês já sabem, acabou que os pais dos estudantes descobriram que o professor de defesa contra as artes das trevas era um lobisomem. E o Lupin, sendo sensato do jeito que ele sempre foi, ele não quis que o Dumbledore tivesse que chegar até ele e o demitisse, e ele mesmo se demitiu. Então no final de Prisioneiro de Azkaban, a gente vê o Harry conversando com o Lupin, e ele fala exatamente isso e ainda deixa o mapa do Maroto com o Harry. Nós voltamos a encontrar o Lupin em Harry Potter e a Ordem da Fênix, como todos sabem, a sede da Ordem ficava lá no Largo Grimmauld. O Harry chega, vê o Sirius, vê o Lupin, tudo que eles estão conversando, então a gente volta a encontrá-la aí em Ordem da Fênix, e melhor ainda, a gente encontra o que seria a futura mulher aí do Lupin, a ninfadora Tonks, que também faz parte aí da Ordem. O Lupin não tem uma participação tão grande em Ordem da Fênix, exceto pelo fato dele estar muito presente ali próximo ao Harry, no momento em que o Harry tem uma grande perda, e ele também, que é o Sirius Black. O Lupin fica completamente arrasado. Uma curiosidade é que ele foi um dos únicos bruxos que não se machucou na luta do Ministério da Magia. O Lupin ele fica completamente arrasado, logicamente, com a morte do Sirius. É um momento muito difícil para ele, e é aí que ele vai ficar um pouquinho mais resistente ao fato de ter um relacionamento com a Tonks, mas a gente já fala disso. O Lupin se acha muito velho e ele fala isso constantemente para Tonks. Ele acha que ele está muito velho, acabado, e que ele não seria o homem perfeito para ela. Mas isso começa a mudar um pouco depois que o Gui é atacado pelo Fenrir Greyback nos acontecimentos de Harry Potter e o Enigma do Príncipe em 1996. O Gui ele é atacado pelo Fenrir Greyback, e a gente tem uma cena nos livros onde o Lupin e a Tonks estão lá na enfermaria e acabam se abraçando e um declarando namoro ao outro. Eles não conseguem mais assim resistir um ao outro, principalmente depois de ver os perigos que estavam acontecendo. Então eles decidem assumir aí esse relacionamento no final de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. E logicamente que iam cortar essa cena do 6º filme, né? 6º filme, parabéns pra você! Esse é o 6º filme que todo mundo insiste em gostar, mas que foi mais picotado que não sei o que. Mas então, eles decidiram assumir esse relacionamento. O Lupin e a Tonks eles têm um casamento tranquilo ao norte da Escócia, mas assim, podemos dizer não tão tranquilo, porque o Lupin estava cada vez mais preocupado com tudo que estava acontecendo com a Guerra Bruxa.
e tudo mais. Basicamente, a Tonks, poucas semanas após o casamento, descobre que está grávida, o que lhe deixa assim o Lupin extremamente sem saber o que fazer. O Lupin estava extremamente preocupado e receoso que o filho dele nascesse com licantropia, ou seja, ele já nascesse com a capacidade de se transformar em um lobisomem. Então esse foi um momento muito tenso, mas o Lupin tem uma atitude muito covarde e ele abandona a Tonks. Isso mesmo, ele abandona a mulher grávida e vai em direção ao Harry para oferecer ajuda. E você provavelmente não sabia disso, talvez sabia se ler o livro, mas o Lupin, ele foi extremamente covarde. Ele vai em direção ao Harry no Largo Grimmauld e deixa claro: eu vim te ajudar, o que você precisar pode contar comigo. E no meio disso ele deixa escapar que ele abandonou a Tonks grávida. E o Harry não aceita isso. Pro Harry é inadmissível o fato dele ter abandonado a Tonks grávida para vir oferecer ajuda. Ele chama o Lupin de covarde e de diversos outros nomes, o que faz o Lupin bater a porta e sair de uma forma que parecia que o Harry e ele nunca mais iriam se falar na vida, mas não foi o que aconteceu. E eu fico me perguntando até hoje por que raios cortaram essa cena. Eu não sei o motivo que cortaram essa cena. Aliás, o relacionamento Lupin e Tonks nos filmes foi horrível. Se você não concorda comigo, você não assistiu aos mesmos filmes que eu, porque é impossível você deduzir que eles estão juntos. Primeiramente, a gente tem a cena de Relíquias da Morte, em que a Tonks vai contar para o Harry que ela tá grávida e o Moody a interrompe. Então a gente já começa daí, a gente nem sabe que ela tá grávida. Beleza, a gente nem sabe que ela tá grávida, e aí a gente tem a cena seguinte, onde o Lupin, ele convidaria o Harry para ser o padrinho do filho que iria nascer, na cena do casamento do Guy e da Fleur. Isso não acontece também, foi cortado. E a cena final, onde o Harry simplesmente fala: Lupin, o seu filho. Peraí, que filho, meu amigo? Você não falou de filho, meu, que filho? Eu tô perdidaço. Então, esse aí foi a explicação que os filmes deram para esse filho do Lupin com a Tonks, que foi extremamente horrível. Na batalha de Hogwarts, como todos devem saber, tanto a Tonks quanto o Lupin eles morrem. A Tonks ela é morta pela Bellatrix Lestrange e o Lupin ele é morto pelo Antônio Dolohov, que é um comensal da morte. E como o Lupin estava sem participar de uma batalha há muito tempo, ele acaba tendo movimentos mais lentos que o Dolohov e acaba morrendo aí nessa batalha de Hogwarts. Aí eu fico me perguntando, J.K. Rowling, minha querida J.K. Rowling, você matou o Tonks e o Lupin no mesmo dia e o filho deles tinha acabado de nascer. O filho, o Ted Lupin, ele tinha nascido em abril e os pais, ambos foram mortos aí em maio na batalha de Hogwarts, o que foi extremamente triste. Aí você pensa, caramba, a gente pode comparar o Ted com o Harry, né? Porque o Harry também perdeu os pais, ficou órfão, mas o Ted ele é muito diferente do Harry. Primeiramente porque o padrinho do Ted foi o Harry. Então toda a família, toda a ordem estava ali com ele. Inclusive o Ted Lupin, que é o filho do Remo com a Tonks, ele foi criado pela avó Andrômeda Tonks, mas ele visitava o Harry constantemente, pelo menos 4 vezes por semana. Foi uma relação assim que, ao mesmo tempo que ele perdeu os pais, a gente sabe que ele não ficou tão sozinho, porque ele tinha o que o Harry não teve, que eram amigos e muitas pessoas próximas dele, o que acabou provavelmente confortando e muito a situação dele como órfão. Nos cinemas ele foi interpretado pelo brilhante ator britânico aí, o David Thewlis, que ele fez o Lupin no 3º filme, no 5º, no 6º e no 7º, parte 1 e parte 2. O ator, pra mim, na minha opinião, ele foi um dos melhores atores do elenco adulto da série Harry Potter. Ele representou perfeitamente o Lupin dos livros, sem mais nem menos, nas cenas em que ele precisava ser um amigo do Harry, nas cenas que ele precisava ser mais ríspido, nas cenas que ele tinha que ser mais agressivo, ele representou perfeitamente. Por isso que eu gostaria muito de ter visto a cena que o Harry briga com ele, em que ele chama o Lupin de covarde por ter abandonado a Tonks grávida. Eu queria ter muito visto essa cena. Infelizmente não apareceu aí nos cinemas, mas o David ele tá de parabéns, porque na minha opinião ele foi um dos atores mais sensacionais aí do elenco adulto, e uma salva de palmas aí pro David, porque ele merece e muito. Então essa foi mais uma biografia aí no canal do Observatório Potter. Como vocês podem perceber, a vida do Lupin é difícil, foi muito difícil, mas ele deixou muitas coisas boas aí, principalmente um filho com grande saúde, saúde suficiente para, na cena do epílogo, ele estar lá dando uns pegas na Victoria Weasley, na filha da Fleur com o Guy. Esse moleque é danado, hein? Esse moleque é danado, ele já tava dando uns come quieta ali na filha da Fleur com o Guy.
lá na cena do epílogo, um ator foi contratado nos cinemas para fazer o Ted Lupin, só que ele foi cortado na hora da edição. Como sempre. Lembrando que vocês que vão escolher quem vai ser a próxima biografia aqui no canal, é só deixar nos comentários qual personagem vocês querem que seja a próxima biografia que eu trago aqui pra vocês. O Observatório Potter atingiu 80 mil inscritos e eu tenho um plano, uma meta de 100 mil inscritos até o final desse ano. Então pessoal, vamos compartilhar, vamos divulgar o canal. Todo fã que você conhece de Harry Potter ou aquelas pessoas que começaram a ler ontem, assistiu ao primeiro filme ontem, divulga já o canal pra elas, vão me ajudar a bater essa meta aí dos 100 mil inscritos. Fala, ó, eu conheço um canal que o cara só fala de Harry Potter. Então apresenta o canal Observatório pra ela e fala também que se eu chegar até os 100 mil inscritos até o final do ano, eu não sei o que eu faço, mas vocês falam pra ela aí pra se inscrever no canal, que vai valer muito a pena. Vocês podem me seguir no Twitter, @TiegoNovaes, pra gente conversar, vocês passarem os seus feedbacks, o que precisa melhorar, o que precisa piorar. Então eu tô lá pra conversar com vocês. Curtam a página do Observatório Potter no Facebook, é Observatório Potter, é só digitar lá. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para depois que você assistir esse vídeo ir lá curtir a página e participar, porque eu interajo com muita gente lá, é só curtir. Eu espero que vocês tenham gostado dessa biografia aí do Remo John Lupin. Lembrando, vocês escolhem a próxima, só deixar aqui nos comentários e a gente vai se falando durante a semana pelas redes sociais. Qualquer notícia bombástica eu tô aqui. E no mais é isso, pessoal. Mal feito, feito e tchau! Sua mãe me ajudou numa hora em que ninguém mais quis ajudar. Ela não era só uma bruxa com poderes incríveis, mas uma mulher extraordinariamente bondosa. Ela tinha o dom de ver a beleza nos outros, mesmo e talvez principalmente quando a pessoa não conseguia enxergar isso em si mesma. E o seu pai, Tiago, por outro lado, ele tinha, digamos, um certo talento para problemas. Um talento, pelo que dizem, que você herdou. É mais parecido com eles do que pensa, Harry. Na hora certa você vai descobrir quanto.